Fala nação, saudações rubro-negras. Vamos falar desse furacão, desse vulcão que parece que a todo momento está em erupção, chamado Flamengo. Eu vou falar uma coisa para vocês, que coisa de maluco. Eu fiquei um tempo aí, fiquei refletindo um pouco sobre falar essas coisas que está acontecendo lá no Flamengo, porque as pessoas não entendem alguns argumentos que a gente traz. Porque a gente tem uma visão não técnica, né? Eu não sou especialista, não sou jornalista, não sou comentarista de futebol, não sou diretor de futebol, sou apenas um torcedor apaixonado pelo Flamengo, que acompanha o Flamengo há muitos anos, sou torcedor de Geral, da antiga Geral, onde eu corria de arrastões, lá na época da Geral, a gente pagava na época R$ 1 para ir de Geral, assistia jogo com água quase no joelho, lá quando chovia muito, a Geral alagava, quem é da minha época sabe disso. Mas, cara, complicado o que está acontecendo no Flamengo. Essa nova gestão do Flamengo parecia que ia transformar o clube num clube, vamos dizer assim, mais técnico, em todos os sentidos. Não estou dizendo dentro do campo, estou dizendo fora do campo, relacionado a vamos lá, ao controle de pessoas lá dentro, a, a, as atitudes de jogadores, né? Os atos dos jogadores seriam mais controlados, o famoso passando a mão na cabeça, né, quando o jogador faz alguma besteira, enfim. Mas, cara, você vai vendo as coisas acontecendo, você vê que parece que não é aquilo tudo que se dizia. Ah, vamos transformar o time, o clube, vamos profissionalizar o clube. Parece que está retrocedendo. Essa gestão do BAP parece que está transformando o Flamengo num playground, sei lá, ou naqueles eventos de teste, quando você vai fazer um show, aí você primeiro faz um teste para ver se vai dar certo. É mais ou menos isso, não sei se eu consigo explicar, mas enfim, vamos falar do que eu estou pensando aqui, do que eu tenho observado, né? Antes de mais nada, queria pedir você para você dar o seu like, se inscrever no canal, comenta, compartilha. Se vocês quiserem ajudar o nosso canal financeiramente, a gente está sempre melhorando aqui as produções. Sou eu que faço meus vídeos sozinho, não tem ninguém que produz, não tem ninguém que edita, enfim, eu não tenho ainda. Estou começando, então eu quero pedir vocês para se quiser ajudar a gente financeiramente, eu vou deixar o Pix lá na descrição. Dá o seu like, se inscreve no canal, galera. Eu preciso que você se inscreva no canal. Eu tenho muitas visualizações, graças a Deus, mas inscrição as pessoas não se inscrevem. Então eu queria pedir essa ajuda para vocês se inscrever no nosso canal, tá bom, pessoal? Então, galera, eu quero falar primeiramente do Boto, dessa situação do Boto. Essa lambança tá atrás de lambança que está acontecendo, né? A sensação que eu tenho é que o José Boto, ele não sabe o que é Flamengo, não entende o que é o Flamengo, né? Essas supostas aí vazamento de informações que parece teria sido dele, eu não sei se foi. É coisa de gente amadora, não parece profissional, como diz o BAP. Teve essa treta aí com o Mauro César. Aí agora apareceu o Renato Maurício para dizendo que parece que foi o Boto, que o BAP chamou a atenção dele. Enfim, tá na cara que o Boto não tem a mínima noção do que é o Flamengo. A sensação que dá é que ele tá. Como é que eu vou te falar? Que ele tá encantado com o Flamengo, né? Com a estrutura que tem, com a torcida, com a imensidão que é o Flamengo, com o furacão que é o Flamengo. E eu acho que ele está acabando se perdendo nisso. Você vê que também eu estou falando uma coisa das coisas que eu assisto, mas também não sei se é verdade. Eu vejo alguns influencers, alguns jornalistas independentes reclamando, por exemplo, de algumas situações que acontecem no Flamengo. Eles dão essa notícia, eles são desmentidos, mas daqui a pouco, por exemplo, na Globo é confirmada aquela notícia.
Aconteceu isso com o Paparazzo recentemente. Agora aconteceu com o Mauro César. O Paparazzo colocou até um vídeo recentemente que ele vivenciou, ele viu uma situação envolvendo o De La Cruz, o Boto. O De La Cruz chegava no hospital para fazer um exame, o outro pediu para ele não divulgar, para não estragar e tal, e acabou que depois o Globo.com, o GE, noticiou a notícia que o De La Cruz foi no hospital fazer o exame, algo que o Boto pediu para o paparazzo não divulgar para não atrapalhar. Então, assim, a sensação que dá é que o cara não está tendo noção nenhuma do que é Flamengo. Ele está fazendo algumas coisas que está desagradando na diretoria já. Essa diretoria que é vaidosa. Eu acho. O pessoal fala muito que o Landim era arrogante, que o Landim era soberbo. Mas, cara, a impressão que dá é que o BAP é pior ainda. O BAP consegue ser pior. O BAP não admite que os erros estão acontecendo. Ele não admite. E fica acontecendo essas confusões malucas dessas tretas com jornalistas, que nunca aconteceu tanta treta com jornalista como antes. Na outra gestão tinha as notícias de jornalista, a direção não falava nada, ficava quieto. É melhor ficar quieto, deixar o jornalista falar e segue o barco, contorna lá dentro. A diretoria, ela tem que evitar que essas notícias aconteçam, lógico. Mas se acontecer, não tem que dar confiança, botar notazinha, depois apagar, contorna dentro da situação. Um exemplo, a notícia foi do Pedro. A diretoria tem que ir lá dentro, chamar o Pedro, chamar o Felipe Luiz, sentar todo mundo junto, conversar e contornar. Essa é a minha visão. Não tem que botar nota para repórter, para ninguém, demitindo ninguém. A outra diretoria dificilmente fazia isso. Era raro. Eu não lembro se fazia também. Era muito raro. Não estou defendendo a outra diretoria por causa dessas lambanças dessa aqui, não. Né? Mas, cara, tá revoltante. Tá dando nervoso de ver a bagunça que tá o Flamengo. Que estão fazendo com o Flamengo. Você ver, trouxe o cara para ele conta que ele disse que ele sabia contratar, que ele já tinha um bom scout, que ele fez bons trabalhos no Shakhtar, fez bom trabalho, ele estava na Croácia, no time lá da Croácia, cara, na Croácia. O cara estava na Croácia. Se o cara fosse bom, o cara não estaria na Croácia. Eu sempre falei isso. Ah, mas ele fez bons trabalhos no Shakhtar, acho que no Benfica ou no Porto, agora não lembro. Ah, não sei o quê. Mas é diferente. Flamengo é uma coisa, time da Croácia, Benfica e Porto é outro. É completamente diferente. A cobrança é muito maior, cara. É muito maior. Então, assim, é complicado você ver um cara como esse, que nunca vivenciou o Flamengo, não sabe o que é o Flamengo, e vir fazer um trabalho desse. O cara me contrata. O Juninho, com todo respeito ao Juninho, até agora não mostrou o que veio. Pelo que ele tem jogado, não parece ser jogador de Flamengo. Ele veio do Bequistão, cara. Da primeira divisão do Bequistão. Então, como que um cara desse pode. Como é que ele encontra um jogador no Bequistão, um brasileiro que a gente nunca ouviu falar, e traz para o Flamengo e a gente vê o que está acontecendo? Sabe? Aí a gente fica assim, revoltado. Eu sei que o que eu estou falando aqui, pouca gente vai dar relevância, porque infelizmente eu não tenho uma relevância com os YouTubers. Eu queria muito que você que assistiu esse vídeo aqui, escutasse bem o que eu estou falando e comentasse e compartilhasse para chegar isso aqui para outras pessoas, porque está complicado. Agora apareceu, agora o Paparazzo mesmo colocou agora uma postagem, segundo o Paparazzo, que o Flamengo está de olho num jogador da Irlanda do Norte, que joga a segunda divisão da Inglaterra. Aí eu, num grupo aqui de amigos no WhatsApp, um amigo colocou, o cara em 40 jogos, o cara fez 3 gols, pô. O cara tem 26 anos, 28 anos, tá de brincadeira. Tá de brincadeira o que o Bolton quer fazer. Tá de olho num cara desse, será que é verdade? Tá de brincadeira, meu irmão. Aí agora tá trazendo o tal do Carrascal. Eu confesso que não conheço. Não conheço, não lembro dele. E tem muita gente falando que ele é um jogador comum. Vai gastar aí, não sei, 14 milhões, 12 milhões de euros. Um jogador comum? É isso mesmo? Flamengo com dinheiro no cofre? Então, muita coisa está acontecendo, muita coisa errada. Ou o scout do Flamengo não tá funcionando, não está conseguindo trabalhar, não está. Eu não sei. Alguma coisa está acontecendo que o Flamengo não está conseguindo desenvolver um trabalho extracampo, tanto profissionalmente
como de futebolisticamente, né, contratando bons jogadores. Que, cara, que mais tem alguns bons jogadores aí. Se você pesquisar direitinho, você encontra. Entendeu? Então tá complicado. Vamos ver como vai ser daqui para frente. Não tenho muita esperança de que vai melhorar, principalmente com essas contratações. Mas vamos ver, gente. Vamos ver como vai ficar essa situação daqui para frente. Então é isso, pessoal. Essas situações aí do futebol parece estar sendo um caos lá dentro, mal digerido. Digerido, essa foi boa. Mal gerido. Essa é a sensação que está me passando. Não sei se vocês aí que acompanham o Flamengo mais profundamente tem essa sensação também, né? Hoje o Flamengo colocou em suas redes sociais, né, uma nota oficial da demissão, do pedido de demissão do Gerson, do nosso querido mercenário Gerson, que jogou no lixo toda a sua idolatria, como fez o Gabigol, né? Mas eu acho que o Gabigol já saiu melhor do que ele ainda. Mas, enfim, jogou no lixo sua idolatria por causa simplesmente de ganância, de dinheiro. Ele e seu pai jogaram na lata do lixo um fim de carreira maravilhoso que tinha pela frente. Seleção, Copa do Mundo chegando. Tinha tudo para se transformar nos maiores ídolos da história do Flamengo. Né? Entrar na prateleira aí do Zico. Infelizmente ele jogou tudo fora. Por causa de grana. Para se esconder num mundo, num país racista, num país que está em guerra e por causa de grana, né? Mas lembrando que o Gerson nunca terminou nenhum contrato em clube nenhum, nem no Fluminense. Sabia? Vê se pesquisa aí que vocês vão ver. Então já é do caráter deles não cumprir contrato. Vamos ver até quando ele vai ficar lá na Rússia. Você acha que ele fica lá um ano e meio? Um ano? Daqui a pouco vai falar que o Gerson não está feliz, que é assim esses são os modos operantes do atleta Marcão. É isso, rapaziada. Galera, outro assunto que eu queria comentar aqui com vocês, fazendo um resumo de tudo isso, é sobre o estádio do Flamengo. Não, não fala mais do assunto, do estádio, porque não sei o quê, muitos influenciadores aí estranhamente apoiam isso, inclusive essa pauta de que o Flamengo não tinha dinheiro para construir estádio, blá, 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 blá. Todo mundo sabe que o Flamengo não ia construir, não ia gastar dinheiro nenhum com construção, que seria feito um aporte, aí, um acordo com várias empresas, inclusive já teria algumas empresas interessadas em construir o estádio, em colocar um nome lá no estádio do Flamengo. Então, assim, a marca Flamengo é muito poderosa. Vocês que moram no Rio de Janeiro conhecem o local do terreno, sabe que é um local espetacular, um terreno maravilhoso, perto da rodoviária, perto dos dois aeroportos, perto da ponte de Niterói, enfim, é um lugar maravilhoso. Sabemos construir esse estádio. Vai ter arrecadação rápida, vai arrecadar, vai recuperar esse dinheiro. Quem entrar vai conseguir recuperar esse dinheiro rápido. Olha que eu não sou especialista. Eu não sou especialista no assunto. Mas, meu irmão, se você vê o local e a marca Flamengo, pela torcida que o Flamengo tem, o Flamengo tinha tudo para explodir com esse estádio. Mas o BAP veio com essa história de que não tem dinheiro, porque o Flamengo estava só com 3 milhões de dinheiro em caixa, isso é verdade. Mas o Flamengo iria arrecadar e ia receber muita grana com venda de jogadores, um Mundial de Clubes, e por aí vai. Tanto que já recuperou boa parte do dinheiro, está com os cofres cheios, né? Está com os jogadores sendo vendidos. Então, cara, é complicado. Sabe que a impressão que eu tenho é que o BAP ele não quer construir o estádio porque ele sabe que quem começou a realizar esse sonho da torcida foi o Landim. E ele terminando de construir, esse estádio vai ficar marcado como a gestão Landim, não a do BAP, gente. Essa é a verdade. O BAP ele é vaidoso. O BAP não queria o estádio, porque ele não fazia parte. Agora que está na mão dele, ele não vai construir.
Ele quer ser marcado, ele quer ficar marcado como? Sabe por que o Mbappé quer ficar marcado? Como um presidente com o maior número de títulos da história. Porque ele é vaidoso, cara. Ele vai querer ultrapassar o Landim. É assim que o Mbappé é. Entendeu? Aí tá aí o Flamengo, essa loucura que tá sendo. Sabe? O Flamengo passando vergonha. O Flamengo, em algum momento, tá me fazendo lembrar aqueles times, aquelas vergonhas que a gente passava antigamente, tipo daquela América de Cali, Santo André, por aí vai, irmão. O Flamengo perdeu pro Central Córdoba, um time horroroso, quase amador também lá da Argentina. Quase perdeu por. Quase que não ganha do Tátira. Passando sufoco, sabe? Então, cara, tá complicado a gente acreditar nessa história aí do estádio também. Tá lá o estádio parado, o Flamengo pagou o terreno maravilhoso, num ponto maravilhoso, e o cara não quer fazer o estádio porque tá dizendo que tem que ver, que não sei o quê, como é que tá o terreno, isso é história, isso já foi feito. Ele quer não fazer o estádio, para o estádio não ficar marcado como se fosse do Landim que começou. Essa é a verdade. Infelizmente, é o BAP que está lá. Eu espero que ele queime minha língua, que ele consiga fazer um bom mandato, que ele consiga contratar melhor, que ele consiga construir esse estádio, porque o que está na mão dele é um canhão, cara. É um canhão para ele se firmar por resto da vida dele. O Landim não se firmou porque, infelizmente, se perdeu um pouco no final por causa da lambança que o nosso Marcos Braz fez. Mas, lembrando, o Marcos Braz é um dos caras mais vitoriosos da história do Flamengo. Ele tirou. Ele saiu porque essa nova direção não bate com eles. Né? Outra coisa, galera, que eu quero falar aqui. É um desabafo tudo que eu estou fazendo também. Felipe Luiz. Eu no começo estava muito empolgado com Felipe Luiz. Eu confesso a vocês que eu estava feliz, eu estava achando que o Felipe Luiz poderia dar uma nova cara para o Flamengo, como deu, realmente deu. Mas está se perdendo nas suas convicções. Que ele uma hora fala uma coisa, depois ele faz outra. Vou dar um exemplo, por exemplo, ele falou que quando o Pedro voltasse, ele iria fazer o Flamengo jogar com o Pedro. Ou criar um esquema tático para colocar o Pedro, porque Pedro é o Pedro, um dos melhores atacantes do Brasil. Está voltando de uma lesão grave. Só que está se demonstrando que é o contrário. Que ele não quer o Pedro, que o Pedro não se enquadra no esquema tático dele. Aí eu te falo, ele fala que ele monta um time para jogar contra aquele um tal. Ele monta. Como é que se fala? Ele monta um esquema tático para enfrentar o time de acordo com o que o time joga, que o adversário vai jogar. Aí o que ele faz? Uma hora ele bota Luiz Araújo, uma hora ele bota o Plata, uma hora ele não bota o Plata, bota o Bruno Henrique, uma hora ele bota o Danilo, aí tira o Léo Ortiz, e bota o Varela, bota o Wesley. Então o Flamengo ele não tem um time titular. No meu ver, o técnico de um grande time, ele tem que fazer o quê? Fazer o time titular jogar de acordo com o que o outro time adversário vai jogar. E não ele tá trocando peça, ele tem que ter o time titular. Aí ele vai pegar o adversário que ele vai enfrentar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ah, vou enfrentar o, o Bayern de Munique, por exemplo. Ele não tem que, no meu ver, ele não tem que colocar um jogador específico que vai enfrentar aquele Bayern de Munique. Não, pô. Ele tem que ter um time titular, treinar um time titular para enfrentar o Bayern de Munique, de acordo com a característica do Bayern de Munique. Não ficar trocando peça. O Flamengo não tem entrosamento. Aí fica aquele toquinho de bola atrás e o Flamengo não desenvolve. Essa é a minha percepção. Tá na hora do Felipe Luiz ter um time titular. Titular. Mudar em casos extremos de jogadores que de alguma necessidade diferente lá, ele botar um jogador específico. Né? E outra coisa, Pedro tem que ser titular desse time do Flamengo. Pedro tem que ser titular. Ele tem que fazer o time jogar com Pedro. Pedro é matador. Já foi provado isso. E tá na hora dele fazer alguma coisa, que tá difícil. Tá muito difícil. O Flamengo hoje não tem uma identidade, no meu ver. Também ver. É muito toquinho de bola lá atrás, né? Só que já viu que não dá certo. Quando pega um time uma intensidade alta, como o do Bayern de Munique, você pode ter certeza.
muitos times do Brasil viu esse jogo e já sabe como enfrentar o Flamengo. Se o Felipe Luiz continuar com essas convicções de esse toquinho de bola, igual ele estava contra o Bayern, ele vai tomar sacode e vai se perder as suas convicções. Está na hora do Felipe Luiz mudar essas intenções dele, que está muito difícil. Está muito complicado de entender o que o Felipe Luiz quer, porque uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, e já está começando a irritar. Está começando a irritar. Eu acho que a gente até apoia, eu, por exemplo, estava apoiando muito, mas agora eu vou começar a cornetar, porque não dá para aceitar ver o Flamengo do jeito que está, com essas minhas, no meu ver, mais escalações que o Felipe Luiz vem colocando aí, né? Mas é isso, galera. Vamos ver. Uma última agora, já esquecendo de falar, mais uma das peripécias da diretoria do Flamengo, né? O Flamengo deu o jogador Vitor Hugo para o Famalicão de Portugal. Acho que é Famalicão. Famalicão? Acho que é. Não sei se é Famalicão ou Estrela Amadora, um negócio assim. Sei que é um time de Portugal. O Flamengo deu. O Flamengo não vai receber nada pelo Vitor Hugo. Nada. Nada. O Flamengo deu. Na verdade, o Flamengo vai ficar com... Deu 50% do passe do jogador e ficou com 50% em caso de revenda desse time lá. Eu acho que é o Famalicão mesmo, lá de Portugal. Enfim. É um time que tem histórico de fazer boas vendas de jogadores do Flamengo. Otávio, se não me engano, o zagueiro, foi da categoria de base do Flamengo, o Flamengo também deu para eles, foi vendido aí com um alto valor lá para o Porto, está se destacando no Porto, lá se destacou, está para ser vendido novamente, enfim. Mas eu acho é um jogador que o Gerson saindo, de repente, o Felipe Luiz poderia encaixar ele nesse esquema dele, usando o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não, é um bom jogador, desde que ele joga na sua posição correta. Eu não acho que o Vitor Hugo seria um jogador para deixar embora assim, dessa forma, de tentar aproveitar ele. Mas, enfim, esse é o modus operandi desse José Boto, dessa nova diretoria do Flamengo. Deu um cria muito talentoso, que é o Vitor Hugo, de graça, para um time, se não for de segundo e terceiro escalão lá de Portugal. Mas esse é um novo esquema operante da atual diretoria do Flamengo e a gente tem que torcer que dê certo. Tá bom, galera? Então é isso. Quero agradecer a vocês aí. Obrigado por me ouvir. Quem teve paciência por me ouvir. Dá o seu like, compartilha e divulga o nosso canal aí. E me ajuda aí, galera. Me ajuda aí que tá difícil. A gente tem que fazer alguma coisa para tentar mudar essa situação do nosso Mengão lá. Porque tem muito influenciador que está passando a mão, está passando pano. Agora, alguns estão começando a se despertar, estão começando a martelar. O Paparazzo é um. Eu sou fã do Paparazzo. Eu sou fã, sou doido para conhecer ele também. Alô, Paparazzo, se um dia ver meu vídeo, eu quero te conhecer. Mas, enfim, é um que está mudando, está começando a martelar. Verê Casagrande, também gosto muito do trabalho dele, mas passa muita mão, é um passador de pano dessa diretoria do Flamengo danado. É um passador de pano danado nessa diretoria do Flamengo, né? Mas, enfim, vamos ver. Tá bom, galera? Saudações, me ajuda aí, se inscreve no nosso canal.